Olá, turma, tudo bem? Professor Tiago Romão. Damos início aqui em nossa aula 2, né? Esse vídeo explicativo sobre o conteúdo da disciplina de marketing. Lembrando que é uma sequência de 3 vídeos, né? Esse é o segundo vídeo. Nós já exploramos alguns conteúdos e esses conteúdos, de uma certa forma, já caracterizaram, né, o que a gente já visualizou uma parte no meio do caminho, que eu vou abordar agora numa contextualização da aula anterior, tá? Então, a gente está retratando esse vídeo para que vocês tenham acesso durante a semana. Obviamente, ele será revisto, né, com uma maior contextualização, com a aplicabilidade da explicação daqueles conteúdos referentes às respectivas atividades, né, que já foram passadas, para que vocês possam aí, de uma certa forma, ter conhecimento, tá? E aí, né, aqui eu estou fazendo uma contextualização referente ao conteúdo da aula anterior, tá? Nós falamos sobre globalização, né? Lembra? Que aí a gente entendeu que a abertura de mercados, né? Entre outros fatores que aconteceu, ou a pós-segunda guerra, o mundo de uma certa forma não foi mais o mesmo, a questão do comércio, né? De uma certa forma também foi caracterizada e houve diversas mudanças, né? Aconteceram diversas mudanças nesse sentido, que de uma certa forma impactaram, né, no mundo como um todo e vem impactando até hoje. E isso é reflexo não somente da globalização, mas isso de uma certa forma e preferencialmente por conta da tecnologia e consequentemente a informação, porque a informação antigamente ela não tinha essa volatilidade, ela não tinha essa complexidade, ela não tinha essa amplitude como se tem hoje. E de uma certa forma, hoje a gente alcança outros patamares, alcança diversos níveis, né, da sociedade de forma geral. Obviamente que cada país, né, com a sua infraestrutura de tecnologia, com a sua infraestrutura preferencialmente de internet, tem como ter uma melhor produtividade, né, com base na informação ou não. Abordamos também, né, como aspecto a própria evolução histórica do marketing, ou seja, como é que surgiu o marketing, né? Nós falamos sobre o marketing 1.0, 2.0, 3.0. Já tivemos, teoricamente, um contexto de vivência do 4.0 e daqui a pouco a gente vai chegar num 5.0. Obviamente que esse estudo mais aprofundado ele vai se caracterizar numa formação específica para marketing, mas entendam, é interessante entender um pouquinho dessa evolução, porque o marketing, de uma certa forma, ele era visto antigamente somente como venda. Inclusive, na sua definição, hoje, ela tem essa perspectiva de entendimento de necessidades e desejos, mas, acima de tudo, o cliente, né, o consumidor, como seu foco principal, tá? Outra característica foi os principais conceitos que foram abordados, né? E de uma certa forma isso gerou ali um sentido muito interessante. Eu normalmente, até porque isso de uma certa forma se aplica, a gente pode ter visões, né, de conceitos diferentes de diversos autores, mas de uma certa forma ele tem uma mesma estrutura, ele tem um mesmo termo-chave, tá? Nós entendemos, visualizamos, né, de uma certa forma o composto de marketing que caracterizou, né, eu não abordo aqui outra composição de marketing mais abrangente pela característica do nível de ensino de vocês. Então a gente viu aqui de uma certa forma o produto, preço, praça, promoção, né? E que esses aspectos de marketing se correlacionam com os 4 Cs, que foi o nosso último slide da aula passada. Então, isso foi só uma contextualização do conteúdo abordado na aula anterior. Conteúdo esse, de uma certa forma, que ele é muito interessante e abrangente. Obviamente que eu também estou dando esse mesmo conteúdo de manhã, e a terceira aula ela vai ter uma abrangência muito mais focada no marketing digital, que é uma realidade que a gente vivencia hoje, né? E isso que muitas das vezes impacta não somente aquele que pretende abrir um negócio, mas a forma como você trabalha hoje alguns aspectos. Mas dentro dessas premissas a gente tem que levar em consideração que muitas das vezes o marketing
E principalmente no presencial, eu consigo trabalhar algumas coisas que no online não vou conseguir, porque ali eu consigo gerar uma participação mais ativa em grupo. Mas eu tenho agora uma atividade, que é essa atividade 2 que eu passei para vocês, de uma certa forma, que ela tem uma abrangência maior, ela tem um impacto um pouco mais reflexivo, orientado a projeto, que é o que vocês vão ver nas empresas onde vocês vão atuar no seu dia a dia, ok? Tanto como dono do negócio, tanto também como colaborador, ok? E aí, a gente precisa entender, né, de uma certa forma, que existe uma diferenciação sobre necessidade e desejo, né, de uma certa forma. Porque é o seguinte, a necessidade, ela tem um aspecto diferente do desejo, apesar de as duas irem pelo mesmo caminho, né? Elas são um pouco diferentes no sentido de que tudo que está relacionado à necessidade tem uma caracterização sobre um aspecto de privação. E aí, quando eu falo de privação, quem foi aluno meu de economia, a gente vai pensar um pouquinho sobre a escassez. Não vou entrar em detalhes agora para poder observar isso e nem, de uma certa forma, nomenclaturizar, mas a escassez é aquela ausência de algo, né, que de uma certa forma nós sentimos, por exemplo, tá? E que muitas das vezes essa escassez ela se propicia, né, dentro de características físicas ou básicas que nós temos, e isso a gente vai entender por um mecanismo que a gente vai falar sobre as necessidades sociais e sobre as necessidades individuais. Por exemplo, como necessidade física e básica, nós precisamos dormir, senão você não consegue ficar muito tempo consciente, ou além disso você se torna uma pessoa sem a sua capacidade cognitiva adequada. Além disso, temos que nos alimentar, senão teremos fraqueza e a ausência de nutrientes para que possamos realizar as nossas atividades e nos movimentarmos durante o nosso dia a dia. Além disso, temos questões sociais que, de uma certa forma, impactam sobre um contexto de inclusão, que é conviver dentro de sociedade, conviver dentro de grupos, e a questão da afeição, que é a receptividade, que é o retorno, que é todas as características relacionadas ao contexto de uma relação entre pessoas, né? Além disso, temos um contexto individual, que é o teu conhecimento, o seu desenvolvimento, o teu autoconhecimento, bem como características de autoestima e autorrealização também. Tudo isso a gente até vai entender, mas isso aqui, de uma certa forma, se caracteriza dentro da escala, né? Escala das necessidades. Que não ficou legal. Então, isso tudo se denota pela escala das necessidades humanas. Na nossa live eu vou trabalhar um pouco sobre essa escala, tá? Até para você entender, né? E aí ela foi de uma certa forma criada por Abraham Maslow, né, por exemplo, né? E você vai entender um pouquinho que ele fala sobre a escala das necessidades humanas, ok? E aí nós temos aqui agora o conceito de desejo, que ele anda em conjunto com a necessidade, mas aqui eu consigo agregar mais valor, né? De uma certa forma, porque são necessidades, porém moldadas, porém direcionadas, porém orientadas por características individuais ou pela cultura, ou seja, está no sentido de satisfazer tais necessidades. A necessidade ela pode ser satisfeita, mas eu posso agregar valor a essa satisfação e com isso obter uma melhor rentabilização, ok? Há alguns conceitos centrais que devem ser vistos, né, propagados, por exemplo. Um desses conceitos centrais é a condição e a relação de mercado. E em Marx a gente define o mercado como um conjunto de pessoas, consumidores, né, de uma certa forma, e não como uma quantidade de produtos abruptos e que de uma certa forma não tem ali uma determinada importância. Esses consumidores eles são estudados estatisticamente pelos seus comportamentos,
a fim de entender e estabelecer, né, identificar esses requisitos que estão relacionados a determinada necessidade que eles possuem e o sentido de satisfazê-la, que é, como eu expliquei para vocês lá na economia, sobre a questão dos agentes, né, econômicos, onde nós temos as empresas, que são elas que vão satisfazer a necessidade, né, apreciar, desenvolver, caracterizar e propiciar esses produtos ou serviços dentro do mercado para atender ao consumo de quem? Das famílias, ou seja, das pessoas, ok? Além disso, o mercado ele é muito abrangente e ele não é especificado. E aí você precisa segmentar esse mercado, que é torná-lo ele um mercado-alvo, um público-alvo. Esse mercado-alvo, de uma certa forma, ele é caracterizado, né, por o quê? Por cada mercado que a empresa adota, e esse mercado que ela define, ela tem um posicionamento do seu produto para este público. Por exemplo, eu tenho um produto de alto valor, um produto de baixo valor fabricado pela empresa, e ela posiciona esse produto a fim de atender esse mercado em específico, né? A fim de buscar ali oferecer subsídios que façam com que esse público, de uma certa forma, consuma, né, esse produto ou esse serviço, né, que de uma certa forma vai gerar o retorno, que é o que? A satisfação das necessidades humanas, né, e os desejos, e rentabilizar a empresa. Consequentemente, temos aqui as demandas, e essas demandas são os desejos por produtos mais específicos, né, e apoiados por uma possibilidade que você tem a pagar. Então é o seguinte, o que são demandas? São procuras, né? A gente está falando de procura. Então, vocês já devem ter ouvido falar que existe oferta versus demanda. E aí, dentro de um contexto mercadológico que tem uma relação com a própria economia, a gente entende que oferta é o que a empresa oferece no mercado, e quanto ela mais disponibiliza esse produto no mercado em quantidade, pode ser uma estratégia que vai fazer com que esse produto ele seja barateado, ou ele não tenha um alto valor de mercado, porque talvez a demanda não acompanhe esse nível de oferta. Entretanto, caso a oferta seja baixa e a demanda seja alta, esse valor que a gente que a gente de certa forma preconiza, né, que a gente subsidia esse produto, ele se torna mais caro, ele se torna com um alto valor agregado. E isso, de uma certa forma, gera um retorno, né, para o empresário, para a empresa, rentabiliza o negócio. A demanda em si de um mercado, ela pode ser definida por esse volume total, né, que esses consumidores buscam dentro de um ambiente econômico a fim de, teoricamente, atender às suas necessidades ou os seus desejos, tá? Consequentemente, a gente tem uma segmentação, essa segmentação de mercado, tá? Ela está em você definir e identificar quais são as diferenças que existem dos consumidores, por exemplo, que aspectos, por exemplo, os demográficos, sociais, psicológicos, comportamentais, difere, por exemplo, um consumidor, tá? Fazer aqui, ó, do outro, ok? Então, são características. O professor não sabe desenhar, tá? Isso aí tenham certeza disso, ok? Aí existe uma condição que deve ser pressuposta, deve ser propagada de uma certa forma, que está relacionada principalmente à questão do valor e satisfação. Como assim valor e satisfação? O valor é a razão entre o que o cliente dá e o que ele recebe. Por exemplo, valor é igual a benefícios. Só que benefício dividido por custo, porque é o seguinte, o valor que o cliente ele percebe
são os benefícios que podem ser funcionais, ou seja, qual é a funcionalidade, por exemplo, de um celular para um cliente e benefícios emocionais que ele vai oferecer. E ele vai dividir isso inconscientemente, obviamente que o marketing faz essa análise, esse estudo, mas o consumidor, até na hora de definir a compra desse produto, ele vai colocar como medição, principalmente com um cliente racional, quais são os benefícios que esse produto, né, ou serviço vai me oferecer em relação a uma questão de valor de dinheiro que eu vou despender, né, do dispêndio, do gasto que eu vou de aquisição para ter esse produto, do tempo que ele vai me oferecer como benefício. Por exemplo, você escreve à mão, vou comprar um tablet para começar a escrever, ou para gravar aula, por exemplo, alguma coisa que torne o seu trabalho ele mais produtivo, por exemplo. Da própria diminuição da energia, o cara vai lá e ele carrega saco de areia na mão, ele pode botar num carrinho, mas eu não vou comprar um carrinho, eu vou comprar um carrinho de mão. Isso é um aspecto de tomada de decisão que o cliente vai tomar, tá? E o aspecto psicológico, que vai ser definido também. Existe um contexto que se fala muito, né, que é quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente avalia se dentro de até 7 dias você fica pensando muito naquele produto, se de fato você quer, porque nós somos influenciados sobremaneira por diversos tipos de mídias que oferecem produtos, né, em sua grande e larga escala, né, por diversos meios de comunicação, porque teoricamente vocês já entenderam que o P de promoção está relacionado a tudo que é comunicação, e isso pode gerar uma impulsividade do consumidor na hora de comprar aquele produto, e mesmo que ele não tenha visualizado o benefício de fato, mas tenha agido por impulsividade, tá? O profissional de marketing ele quer aumentar o valor da oferta para o cliente, sempre buscando aumentar esses benefícios e reduzir os custos. Ou seja, é aí que você começa a perceber que a empresa torna o seu negócio cada vez mais o quê? Rentável, ok? Há um conceito relacionado entre troca e transações. Exemplo, a troca é o conceito central de marketing, porque tudo está relacionado a uma troca. Mas eu não estou trocando, eu estou comprando. Existe uma troca, porque você está pagando, você está dando ou teoricamente disponibilizando o seu dinheiro, né, suado, né, para em troca obter, por exemplo, um determinado produto ou um determinado serviço, tá? E para que isso aconteça, deve-se obedecer algumas condições ou premissas. Para que haja uma troca ou uma transação, tem que ter pelo menos duas partes, não tem como você trocar consigo mesmo, tá? A outra condição é que todas as partes tenham algo de valor para um e para o outro. Por exemplo, tem um celular, você tem um computador e você queria um computador. Desculpa, você queria um celular e eu queria um computador. Então, existem interesses e que cada um pode atender esse interesse em relação a uma troca ou uma transação. É necessário que se tenha uma comunicação para que essas partes tenham conhecimento e entendimento sobre a necessidade do que queiram colocar e que queiram atender também, tá? Que estejam também livres para aceitar ou recusar, ou seja, a tomada de decisão, que é o processo de negociação, tá? Além disso, o segredo ele está no meio de você imaginar, né, num processo de planejamento estratégico de uma organização que faça com que você visualize o teu negócio, né, ou a tua carreira também à frente e que você consiga parametrizar que tipos de demandas você precisa ao longo do tempo, né? E que coisas, que tendências de mercado estão sendo oferecidas, estão sendo estabelecidas, né? Estão sendo levantadas para que você lá na frente consolide, né? E perpetue através da inovação, do desenvolvimento, o seu negócio, tá? O planejamento ele é muito importante não somente na área de marketing, mas ele também é importante como característica dentro do negócio. Na vida pessoal, na vida profissional, no negócio, é necessário que você tenha entendimento sobre planejamento. E o planejamento ele está relacionado a um processo que você tem como objetivação alcançar uma determinada situação de forma eficiente e eficaz, né, utilizando todos aqueles recursos que você disponibilizou-se a sua organização
ou a sua atividade profissional ou a sua carreira, tá? Existem níveis de planejamento que são praticados dentro de uma empresa, existem níveis de planejamento dentro do contexto de marketing, por isso que o marketing ele tem uma visão estratégica, mas também tem um contexto operacional, e o planejamento ele também é um processo gerencial, porque ele significa não somente gerenciar, mas propiciar os gestores e o dono do negócio a tomar uma determinada decisão, ok? Aqui, por exemplo, você vai entender que o planejamento ele se propicia por duas vertentes, ou seja, eu definir quais são os objetivos e a concepção dos planos, ou seja, o que é os objetivos? Aquilo que eu quero referente à empresa, como propósito, missão, como resultados que eu tenho intenções ou pensamentos futuros de alcançar, que consequentemente isso vai gerar planos que são objetivos desdobrados, né, por áreas ou por categorias, que vão facilitar eu operar ou no modo operante do meu dia a dia, tá? O planejamento ele é importante porque ele vai dar uma direção para a pessoa, para a equipe ou para a empresa. Ele vai fazer com que você utilize os esforços de forma mais direcionada, sem que haja desperdício, consequentemente ele aumenta a tua eficiência ou como a gente chama produtividade. Ele vai reduzir o impacto do ambiente ao qual a empresa, você está estabelecido. Ele define de forma clara para você quais são as suas metas e parâmetros de avaliação e controle. Também pode oferecer para a área, né, um aspecto de comprometimento da equipe e motivação com foco e direcionamento a esse resultado que se pretende buscar. Além disso, há uma busca, há um aumento do autoconhecimento da própria organização que está atrelada à tua cultura, né, ao teu contexto de decisão, de objetivo, e que vai fazer com que os valores organizacionais se alinhem a esse objetivo e às estratégias que essa empresa se direciona, tá? E a consistência, que é você manter um equilíbrio, você manter uma continuidade, algo linear. Consequentemente, a gente sabe que os planejamentos ele pode ser dividido por 4 aspectos. Quanto à sua abrangência, quando a gente fala de estratégia, a gente está falando da empresa como um todo. Quando a gente está falando de tático, a gente está falando sobre as subdivisões de operações ou áreas e departamentos, e a operação é o seu dia a dia. Quanto ao horizonte temporal, a gente está falando do tempo, ou seja, a abrangência, o seu espaço, né? Como localidade, como complexidade, como contexto espacial, como contexto temporal, que é de longo, médio e curto prazo, como especificação, como espécie, que é geral ou específica, e como permanência ou algo temporário, que tem até um contexto temporal, mas a permanência, que pode ser permanente ou temporário, tem um aspecto processual, porque se você define um processo e aquilo é institucionalizado, a sua empresa, a partir de agora, ela consegue, em um contexto, manter aquele padrão, seguir aquelas ordenâncias, ok? Além disso, né, a gente segue para que a gente possa entender um pouquinho melhor que esse planejamento ele tem 3 níveis: o nível estratégico, tático, operacional, onde o nível estratégico está lá no topo da cadeia da empresa, onde todos os gestores meio que direcionam todas essas decisões. O tático são os gerentes que, ao entender quais são as decisões de governo sobre as empresas, direcionam seus esforços para transformar essas decisões em planos de trabalhos por área, para que as áreas de operação e os seus respectivos supervisores avaliem as operações do dia a dia e o alcance desses resultados, tá? Isso são características dentro desse processo. Aí, o planejamento ele tem características, como já falei para vocês, níveis e tipos, mencionado anteriormente. Esses níveis, eles têm algum conteúdo que pode ser genérico ou sintético mais detalhado. Por exemplo, no institucional, o conteúdo ele é genérico e sintético. Por quê? Porque ele é orientado a um macroambiente, onde eu vejo a empresa por totalidade. Está até errado aqui, totalidade, é totalidade, tá? Além disso, ele também, no intermediário, ele é menos genérico, mas tem um detalhamento porque aborda a unidade de trabalho e o custo que tem cada área em seu desenvolvimento de atividade. Consequentemente,
Ele no operacional ele vai ser detalhado e analítico, porque eu avalio cada atividade e processo dessa tarefa que está sendo realizada, tá? Consequentemente, a gente consegue perceber por característica, por exemplo, que os gestores, né, eles sabem que um planejamento estratégico em si vai abordar o porquê e quando eu quero fazer isso, o plano tático onde e como, e o plano de ação é o que é cada atividade. E aqui são os respectivos cargos que utilizam isso. O planejamento, gente, se atrela a marketing, porque existe um planejamento de marketing que você deve criar para uma determinada empresa ou para um negócio, tá? E aí, olha que interessante que tem relação com esse contexto. A gente tem aqui a missão, que ela é definida no planejamento, inclusive pauta da atividade que vocês vão realizar, que ela significa o que é e como fazer. Normalmente eu digo que a missão da empresa nada mais é do que a sua razão de existência, mas acima de tudo a sua identidade, tá? Ou seja, o que é identidade? Quem você é, da mesma forma quem a empresa é de fato, o que ela faz no seu dia a dia, que significa, que gera um significado para o mundo, para ela mesma. Então, assim, para que você possa criar, você precisa identificar e responder qual é o seu negócio, quem é o consumidor público-alvo, o que agrego de valor para esse público, o que é importante para os stakeholders, e lembrando que os stakeholders são todos aqueles que são envolvidos direto e indiretamente com o negócio. Aí aqui tem dois exemplos de missão de uma empresa de alimentos, ou seja, servir alimentos saborosos de qualidade com rapidez e simpatia em um ambiente limpo e agradável. Ou seja, é aquilo que ela se propôs e se propõe, né, no seu dia a dia a se fazer, e ela busca isso incessantemente no seu dia a dia. Quanto a uma locadora de veículos, oferecer soluções de transporte por meio do aluguel de carros, buscando sempre a excelência, tá? Consequentemente, a gente tem aqui já a visão. A visão ela tem um aspecto de futuro, daquilo que ela busca num cenário futuro para o seu negócio. E aí ela pode ser respondida aqui o que é e como fazer, né? Qual é o nosso objetivo? Qual é a força? E a gente falando de força é algo interno. Quais nossos valores básicos? O que a gente deseja realizar e o que a gente faz de melhor. Então, assim, é o que você quer ser no futuro? A busca sua incessante ou a busca do negócio incessante para atingir esses determinados objetivos e resultados. Né? Alguns exemplos a serem considerados são a própria empresa de bebidas Coca-Cola, que tem ali como característica e objetivo de tornar-se a bebida mais consumida do planeta. Ah, mas ela já é, mas ela busca isso constantemente e faz com que seus valores, né, suas estratégias estejam direcionadas para ela sempre se manter dentro desse contexto, dentro desse patamar. E o hospital, por exemplo, ser reconhecido como o melhor hospital de emergência da América Latina também é um motivo de busca. Quanto aos valores, são os princípios e crenças que nós, como pessoas, temos que norteiam as organizações onde nós trabalhamos e também as suas decisões e políticas aonde vão influenciar o mercado onde elas estão estabelecidas, tá? E nesse sentido, esses valores nada mais são do que limitações éticas que vão gerar ações na organização de forma explícita para fora, tá bom? Aqui eu botei vários exemplos de valores, então compromisso, né, comprometimento, conhecimento, amor, inovação, agilidade. Você tem aí diversos exemplos de valores, tá? E há uma correlação entre a missão, visão e os valores, que aí eu vou mostrar para vocês aqui dois exemplos. Nós temos o exemplo da empresa Gol, onde ela cita sua missão, visão e valores, e de uma empresa Pax Real, onde ela também cita sua missão, visão e valores. E aí, galera, como atividade 2, eu deixei para que vocês pudessem escolher uma empresa real ou fictícia, né? E que vocês ali, de uma certa forma, definissem depois da escolha dessa empresa, a sua segmentação de mercado e definisse ali os parâmetros de visão, missão e valores para esse negócio, tá ok? Eu não botei muito mais conteúdo além disso, porque a gente pode trabalhar mais à frente, tá bom? Mas é para que vocês possam realizar uma prática dentro do contexto que está sendo estudado nesse vídeo, ok, galera? Então, pessoal, é isso. A gente finaliza aqui o nosso conteúdo, tá? Qualquer coisa vocês podem postar sua dúvida lá na plataforma ou fazer contato com o professor, ok? Então, galera, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, ótima semana e até a nossa live. Tchau, tchau!